imprensa, colegas vereadores, vereador Reinaldo Lacerda, vereador Luiz Carlos Jordânia e vereador Leandro Pascoal. Hoje nós teríamos a prestação de contas do secretário Paulo Henrique, que não poderá comparecer. Eu vou ler aqui o ofício de justificativa. Nós teremos a apresentação de um projeto e um ofício do prefeito. Assunto: solicitação de remarcação da apresentação. Senhor presidente, informamos que o senhor Paulo Henrique Figueiredo, secretário municipal de administração, não poderá comparecer à Câmara na data de 1 de novembro de 2025, devido a compromissos de caráter institucional já assumidos. Diante disso, solicitamos a gentileza de reprogramar a apresentação para o dia 15 do 9, junto com as apresentações da Secretaria Municipal de Planejamento e da Secretaria Municipal de Fazenda. São assuntos pertinentes, então não teremos prejuízos. Solicito o apoio do meu colega vereador Reinaldo Lacerda para fazer a leitura dos projetos. Boa tarde para o presidente, imprensa, cumprimentar o nobre vereador aqui, presidente da comissão, Marcelino Guedes, ao Carlos Henrique, ao Luiz Carlos, ao Bernardo Rosa, Jordânia, ao Leandro Pascoal. Vamos dar início aqui do projeto 127/25, de autoria nossa aqui da Câmara, declarando utilidade pública o PEM, que é um polo econômico da mulher de Itabira. A justificativa é o Polo Econômico da Mulher de Itabira, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativo ou econômico, e tem como finalidade fomentar o desenvolvimento de empresas geradas por mulheres, promover atividades educacionais, culturais, esportivas, cívicos, sociais e de lazer. O PEN é uma entidade hoje que é estabelecida hoje no bairro Pedreira, que tem feito um trabalho aí social magnífico, né, dando às mulheres as condições de ter uma dignidade melhor no bairro Pedreira. Então peço aos novos vereadores aí a inclusão do projeto em pauta e também o voto favorável. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar sobre esse projeto? Se não, o projeto será feito parecer e ficará à disposição do presidente para pautar. Vamos apreciar agora o ofício de veto parcial do prefeito. Senhor presidente Carlos Henrique da Silva Filho, comunicamos a Vossa Excelência que, no termo do inciso 3º do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, decidimos vetar parcialmente o projeto de lei 106/25, que institui a Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Alguém gostaria de falar sobre esse projeto, sobre esse tema? Então, o ofício segue para... continua a apreciação e segue para a elaboração do parecer. Bom, finalizamos assim os projetos. E como de costume, vamos abrir a palavra aqui para algum tema que não esteja na pauta. Alguém gostaria de se inscrever para fazer uso da palavra? Mais alguém gostaria de se inscrever para fazer uso da palavra? Mais alguém? Ok, com a palavra, Auro, presidente do sindicato. Boa tarde, gente. Eu vim aqui de novo falar algumas coisas que a gente pode falar que é chovendo molhado, né? Mas eu estou aqui novamente com servidores, né? Servidores da Câmara, né? Servidores da Prefeitura, servidores em geral. Uma coisa que eu vim pedir novamente aqui aos vereadores, né? É que olhem um pouquinho para o nosso lado e peçam uma audiência pública, né? Para a gente olhar essas questões do corte de cartão alimentação,
subsídio do plano de saúde, né? A gente está precisando fazer aqui uma audiência pública sobre isso, né? Luiz Carlos já se prontificou, aí os outros vereadores aqui eu não sei se vão apoiar, eu queria saber se vocês vão apoiar o projeto do Luiz Carlos aí, que foi pedido aqui pelos servidores. Vocês votando, vocês apoiando esse projeto, vocês vão estar apoiando, são servidores públicos de Itabira. Então, novamente, eu venho aqui pedir apoio de vocês, para a gente realizar essa audiência pública, chamar o prefeito, né? Aqui, chamar o secretário de administração, o secretário de fazenda, o secretário de planejamento. Nós precisamos, gente, que a prefeitura abra para a gente aquela caixa preta que tem lá, porque os servidores que estão aqui, eles estão aqui porque a caixa preta da prefeitura não foi aberta, eles simplesmente estão fazendo uma série de cortes, né? Eles estão esticando a corda do pescoço dos servidores sem dar explicação. E nós precisamos de uma explicação para onde está indo esse dinheiro aí, ó, desses 4 anos que passou, né? Diz que existe aí me parece que foi votado aqui ano passado aqui uma previsão de orçamento de 1 bilhão e 300 milhões, hoje em dia diz que não tem dinheiro, o prefeito fala não tem dinheiro, gente. Isso aí é uma coisa que está muito complicada, não está dando para descer na goela da gente, não está dando para a gente pegar e acreditar que não tem dinheiro, gente. Se existe um orçamento, foi votado aqui na Câmara ano passado, né? Falar que não tem dinheiro, gente, assim, nós queremos que eles provem para a gente que não tem dinheiro. Por isso nós estamos pedindo aqui o apoio de todos os vereadores, né? De todos que estão aqui, os que não estão aqui, que apoiem o projeto do Luiz Carlos ali, que o Luiz Carlos falou que ele vai fazer um projeto solicitando uma audiência pública. Então eu peço apoio de vocês que estão aqui, que apoiem esse projeto. Apoiando o projeto Luiz, vocês estão apoiando aqui os servidores, tranquilo? E outra coisa, se for possível, o governo não quer conversar com o sindicato, com os servidores de jeito nenhum, gente. Nós estamos simplesmente aqui fazendo essa greve para tentar abrir uma negociação, para ver se o governo recebe os servidores públicos, o sindicato, para ter uma conversa. E aí eu peço também o apoio de vocês aí, para que a gente consiga essa conversa. Nós estamos fazendo uma greve pacífica, né? Então, eu peço o apoio de todos vocês. Obrigado pela sua participação. Passar a palavra agora para a Rosângela. Boa tarde a todos. Eu sou servidora da Fazenda, né? Trabalho há 27 anos na Secretaria de Fazenda da Prefeitura. Já estive aqui nesse plenário defendendo outros projetos, mas hoje eu quero defender maior transparência na administração Marco Antônio. Eu vou falar com vocês que este governo, ele teve muito dinheiro, mais de 5 bilhões de orçamento, e enquanto tinha dinheiro entrando à vontade, ele pareceu ser um governo democrático, pareceu ser um prefeito que conversava com as pessoas, que conversava com os servidores, mas isso tudo acabou na hora que ele precisou fazer um pouco de economia. Uma economia que ele optou por fazer em cima dos servidores públicos. Nós da Fazenda já perdemos 3 vezes neste governo, perdemos o Presmate, perdemos o Vale Refeição e perdemos porque o nosso plano de saúde dobrou de valor. Mas ele não optou por cortar em outras coisas. Ele não optou por melhorar a arrecadação do município. Ele não optou por cortar em contratos de consultoria que tem hoje na Prefeitura, que diz que atende a Procuradoria Jurídica, mas não tem sequer um resultado desse contrato. E amanhã eu vou soltar na mídia o valor do contrato e o nome da empresa, das empresas. Ele não quis reajustar as contas, ajustar as contas dos convênios. Tanto ele não quis que a diretoria de prestação de contas, ela foi desmontada, gente. A diretoria de prestação de contas é a diretoria que pega toda a prestação de contas de convênios, de termos de cooperação,
daqueles serviços que a prefeitura paga primeiro e depois a entidade vai lá e presta contas. Foi desmontada, ela perdeu toda a sua atribuição de fiscalização, porque era a diretoria que falava, não pode passar mais dinheiro para essa entidade, porque ela não comprovou que gastou de forma correta o dinheiro. Essa diretoria foi desmontada nesse governo, e agora tudo funciona com um parecer que vem com 3 linhas, e aí não interessa se a entidade gastou o dinheiro conforme estava no convênio e no termo de cooperação, se ela comprovou isso com os documentos pertinentes, não interessa, ela recebe mais uma parcela. Isso aconteceu com o dinheiro que foi para o Valério não prestou contas do primeiro nem do segundo e já recebeu o terceiro. Ok? Tem um monte de empresas aí, de entidades que não prestam contas. No final do governo de Ronaldo, foi feita uma auditoria na São Camilo que custou 500 mil para o contribuinte. Essa auditoria gerou um relatório de páginas e páginas. Ela foi engavetada pela secretária de Saúde no primeiro ano do governo de Marco e não foi feito nada para ajustar o contrato com a São Camilo. Da mesma forma, a prestação de contas da FUNSESI está parada há vários anos, 10 anos, que a FUNSESI não prestou contas de como que foi que ela administrou o Hospital Carlos Chagas. Mas para colocar mais dinheiro na FUNSESI, quando a prefeitura alugou o prédio dela, foi emitida uma certidão de mentira, positiva com efeito de negativa, para ela conseguir mais repasse de dinheiro. A mesma coisa aconteceu quando queriam colocar dinheiro na FUNSESI, para a FUNSESI abrir o curso de medicina para gente que aguenta pagar 9 mil de prestação de escola, poder estudar. Então, é um governo que tem optado por desmontar o setor de arrecadação, gente. Eu vou contar para vocês que passou nessa Câmara aqui, e os vereadores são todos responsáveis, passou lei de IPTU aqui, que reduziu o imposto apenas de um condomínio fechado. E nós fomos contra, e nós falamos, e ainda assim, aprove aos vereadores que a pessoa que mora no Village da Lagoa, ela consegue comprar um lote de 400 mil e construir uma casa de 1.500.000, mas ela não pode pagar 2 mil por mês de IPTU. Por mês não, por ano. A outra coisa que aconteceu de desmonte da Secretaria de Fazenda foi a lei do ITBI, que passou aqui também. Passou aqui e nós falamos com eles que não poderia ser dessa forma, mas eles passaram a lei, desmontou mais uma cobrança de imposto da cidade, porque o dinheiro estava jorrando, gente. Então podia. A outra coisa que eu vou contar para vocês, e tem muito mais coisa, viu, gente, para a gente denunciar. E nós vamos juntar os documentos e nós vamos denunciar, sabe por quê? Porque Marco Antônio precisa assumir a responsabilidade e falar com a população de Itabira aonde que ele colocou esse orçamento bilionário que ele teve. A outra coisa que aconteceu que foi vergonhosa, aquela empresa que fez a Itafest essa semana passada, aquela empresa não pagou nada para a prefeitura. E ela não pagou por quê? Porque a prefeitura optou por deixar ela embora sem pagar. Porque a gente sempre cobrou antecipado, porque essas empresas vêm, elas fazem um show aqui e elas vão embora. Você não acha nem o diretor dela depois. E aí, toda a vida a gente antecipou os impostos e taxas, porque a gente sabe que a empresa vai embora. Mas essa administração optou por deixar a empresa realizar shows milionários no Parque de Exposições, utilizou a estrutura da prefeitura e ela não pagou 1 centavo do que ela deveria pagar. E tem muito mais coisas que nós precisamos ver. Então, o governo Marco Antônio, eu quero que a cidade de Itabira, que a população de Itabira perceba que tipo de governo que é este. Porque chega de jogar o nosso dinheiro fora com obras, que toda obra que a prefeitura contrata agora, ela aumenta em 50%. Vocês não acham isso estranho, não? Toda obra que custa 6 milhões passa a custar 9. Não é, gente? Então, que tipo de planejamento é esse? Se você fizer isso com o seu orçamento na sua casa, você também vai ter problemas, ué. Você orça uma parte, tudo sobe 50%. Então, esse governo precisa explicar. Eu quero deixar claro para vocês que o que foi dado para Marco Antônio e para os vereadores
Não é um cheque em branco. Foi dado para eles um mandato. É um mandato da população de Itabira para eles administrarem esta cidade. E eu espero que eles honrem os eleitores deles com uma prestação de contas, porque o dinheiro não é do senhor Marco Antônio. O dinheiro é da cidade de Itabira. Vou falar com vocês outras coisas. Vamos perguntar para o prefeito onde é que está sendo gasto o dinheiro da CEFEM, que é o royalty do minério, que é para desenvolver a cidade. Está pagando tudo quanto é showzinho aí, ó. Na mesma semana que fecharam o PEN, que era pago, que era um projeto que deveria ser pago com o dinheiro da CEFEM, que estava correto, para desenvolver a cidade, para dar uma vida melhor para as pessoas e para crescer como uma futura indústria, às vezes para Itabira, cancelaram o convênio do PEN e colocaram, licitaram lá, licitaram não, porque não licita mais, né, gente? Agora é tudo outra coisa. E foram lá e contrataram, gastaram mais de 500 mil no festival de inverno, com o mesmo dinheiro, sair da mesma fonte que é o royalty do minério. Então, o secretário de Desenvolvimento Econômico tem que vir aqui e explicar para a população de Itabira o que ele pagou com o dinheiro da CEFEM durante esses anos todos. E aí os senhores vereadores vão ver para onde que está indo o dinheiro que deveria desenvolver a nossa cidade. A outra coisa que eu quero falar, o planejamento da cidade, outro dia cabia tudo, agora já não cabe mais. Mas até conta errada, eles tiveram coragem de mandar para os vereadores. Até conta errada veio. Né? Eu já contei, todo mundo já sabe, que o IPVA, que eram 27 milhões, aplicaram nele 2,5 mais 3 e ele virou 59, 56. Até o menino de quarta série de grupo sabe que essa conta está errada. Porque se você jogasse 10%, seria só 2 milhões e 700. Aí você já fala assim, eu vou jogar menos. Mas uma planilha Excel não erra isso. Alguém fez isso de caso pensado e foi necessário que fosse alguém que fosse gestor. Né? A planilha acertou. Era necessário que a pessoa fosse lá e modificasse o número. Então, quando os senhores vereadores receberem da prefeitura uma planilha, fiquem espertos, porque eles estão mandando, inclusive, contas erradas para vocês autorizarem. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, porque vocês me ouviram, e espero que a população de Itabira abra o olho com a pessoa que eles investiram no segundo mandato. Obrigado, então. A palavra, Marcelo. Seria objetivo. Boa tarde para todos. Martin Luther King diz uma frase muito interessante: o que me preocupa não é o grito dos maus, o silêncio dos bons. Então, é muito importante, eu acho que o prefeito, diante de umas informações tão preciosas, o que nós vamos fazer com essa informação? Eu não tenho dúvida, né, porque ele está deixando numa condição que, no mínimo, deveríamos buscar ou uma audiência pública, para que quem não deve não teme, né? Quem não deve não teme, até para ele esclarecer onde está todo esse dinheiro, ou seja, para intermediar, fazer uma ponte de relação, já que ele está incomunicável. E os vereadores, como fiscalizadores, eu sei da sua preocupação por Itabira, eu acho que poderia provocar, no mínimo, uma pessoa que não quer ouvir a população, ouvir o patrão, ouvir aqueles que pagam o salário dele, que é o povo, que aí já perde a razão. Então, eu queria reforçar aqui até a questão nossa, como assessor, como PL, mas não é questão partidária, é a favor da defesa da causa. Pronto, o fato fica aqui só essa de nós não jogarmos isso para debaixo do tapete, e sim provocarmos que ele dê satisfação de todo onde foi esse dinheiro. Obrigado, Marcelo. A palavra agora, o vereador Luiz Carlos. Boa tarde a todos, imprensa presente, servidor público, né? Parabenizar vocês que estão lutando no dia a dia, tanto por manter o que já era direito seus e dos outros colegas, e também lutando pela nossa cidade, que é a nossa Itabira, que a gente não pode deixar essa cidade a Deus dará. Marco Antônio é um prefeito fanfarrão, irresponsável, moleque, que está destruindo a nossa cidade. Infelizmente, isso não é segredo para ninguém. Sobre o pedido de audiência pública, já estou com os documentos prontos, eu fui protocolar ali, aí o pessoal me pediu para segurar até passar dia 18 e 19, que nós estamos com as honrarias para ser feito,
E aí, lá para o dia 20 por aí, eu já protocolo lá e peço os colegas para me apoiar nisso aí, que isso aí é transparência. Transparência é obrigação de qualquer gestor público. Então, nós temos que... A gente deve isso para a população. E isso não é nem favor que a gente está fazendo, não. Meu gabinete está sempre à disposição. Parabenizo mais uma vez o servidor público que está lutando pela cidade nossa, o Giovanni, o Auro, que está sempre à frente aí, e meu gabinete vai estar sempre à disposição. O que for bom para Itabira, o que for bom para o povo, vai ter meu apoio sempre. Muito obrigado, gente. Conte comigo. Agradecemos a presença de todos. Nada mais, havendo secretária, declaro encerrado essa reunião de comissões. Tem não? Tem nenhuma. Fala aí amanhã. Hã? Eu vou conseguir brincar amanhã. Não, você falou comigo que você não... Vou pegar uma carona com a Giovana ali. Tá sem carro? Não, cara. Carona Eu sei que vocês três, escuta aqui, são três caras muito bem informados, mas toda vez que tiver um microfone ligado, vocês falarem, vai pro ar. E às vezes não é bom. Não, viado? Ué. Eu não sei o que vocês falaram. falando que para ser uma excelente jornalista,